Currículo, Território em Disputa, Miguel Arroio. Esse é um texto bastante conhecido, bastante explorado pelo Centro de Seleção. Então vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre esse texto. Currículo, Território em Disputa, do Miguel Arroio, ele traz uma reflexão, às vezes podemos contar a nós mesmos a nossa própria história. Então o currículo permite isso, que professores e alunos desenvolvam um trabalho voltado para a sua realidade? Não. Às vezes o currículo limita e proíbe essa temática, esse tipo de trabalho. E aí o que o Miguel Arroio vem nos trazer? A questão da crise de identidade profissional ou a conformação de novas identidades. Então o professor, às vezes, tanto professor quanto aluno, nem tem muito o que fazer, porque ele vai seguir o que está descrito, o que está ali proposto no currículo a ser estudado. E aí os currículos têm marcado o quê? Nossas identidades profissionais. Por quê? Quando se pensa em currículo, ele já diz ali o que o professor vai fazer, como vai fazer, já vem o livro. Às vezes o professor não tem nem o direito de trabalhar de outra forma ou de pensar alternativas para a resolução das questões, porque o próprio currículo já estabelece o conteúdo e o livro já diz, olha, a pergunta é essa, a temática é essa e a resposta é essa. Então, não tem muito o que fazer. E a licenciatura forma o professor que as escolas exigem. Então, vamos meio que assim dizer que o curso, a faculdade, ela observa qual é o currículo, o que o professor precisa saber, o que ele precisa dominar, e isso é passado para ele, e ele simplesmente termina sua formação baseado no que o currículo exige. Então hoje aí com a nova Base Nacional Comum Curricular, as faculdades já olham o que é cobrado, o que é exigido para formar o professor. E aí o Miguel Arroio vai falar sobre o termo aulista. É a síntese, passar matéria, ou seja, treinadores, ou seja, o que o professor vai fazer? Ele é um aulista. Então, pensando em avaliações em larga escala, ele vai passar a matéria e treinar os alunos para responder questões. E aí tem o que? As tensões identitárias que aumentam, as condições de trabalho não melhoram. Então, ou seja, o professor ele acaba sendo submetido a dar aula, a apresentar resultado, não tem condições de trabalho, não tem investimento, não tem valorização profissional, e aí ele acaba tendo ali uma certa crise identitária. As verdades científicas das disciplinas do currículo não coincidem com o real e o social dos alunos. Então hoje você tem aí um livro que é elaborado em larga escala, vamos dizer, para os alunos da região sul, sudeste ou leste, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro para lá. E aí esse livro ele é utilizado nas comunidades do Acre, do Amazonas. Então, quer dizer, acaba que a realidade social do que está previsto, então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece lá os objetivos e direitos de aprendizagem dos alunos. Agora tem uma realidade, você tem uma criança lá no sertão nordestino, uma sala de aula com 40 alunos. Como isso vai poder ser trabalhado e ensinado com essa quantidade de alunos e um professor? Então, quer dizer, o currículo não está coincidindo com a realidade social dos alunos. Agora, se pensa-se, é uma escola que tenha 25 alunos por turma, você tem um professor regente e um professor de apoio. Aí poderia ser que atenderia, mas a realidade ela é bem heterogênea em todo o território nacional. E aí
o currículo ele acaba por reduzir a identidade dos docentes. Então, quer dizer, o docente ele vai seguir ali o que está no livro, o que está na ementa, e ele não tem muito o que fazer, até porque ele vai ser cobrado e avaliado por aquilo. E aí ele precisa ser o quê? Um eficiente transmissor de competências, né, para eficientes resultados, para que os alunos tenham bons resultados. E aí, os embates políticos sobre o que se ensina e se lê e aprende sobre os valores contra valores viram objetos de tensas disputas em todos os níveis da sociedade. Então, se formos analisar aí, quando se fala em currículo, território em disputa, aí o que o professor Miguel Arroyo, né, ao escrever a obra, falou. Então, veja, é um território em disputa porque na Câmara dos Deputados, os deputados debatendo sobre, numa comissão de educação, sobre ideologia de gênero, se ia entrar ou se não na Base Nacional Comum Curricular, e lá os deputados disputam na porrada. Então, um empurra o outro, xinga o outro, e aí... então a gente vê que o currículo é um território em disputa, né? O que vai ensinar, por que se vai ensinar e por que se privilegia esses conhecimentos. Então tem uma disputa para não ensinar e tem uma disputa para ensinar. E aí o terreno ele é o quê? O currículo ele é o quê? É um terreno controlado, é gradeado dos currículos, né, do que vai ensinar, do que não vai, do que pode, do que pode e não pode. Então ali existe uma relação de poder bastante forte de ambos os lados, lutando para ver o que vai prevalecer. E aí, o material didático para ajudar os docentes, né? Ou seja, olha, o que tem que ser feito é isso que tem que ser ensinado, e está aqui o material que os docentes vão seguir, não podem fugir dessa regra, meio que aquele discurso de escola sem partido e coisas do gênero, né? Controles, avaliações, punições e ameaças. Então, olha, isso vai ser cobrado na avaliação final, né, avaliação em larga escala, e é obrigatório que os alunos apresentem esse tipo de conhecimento. E aí está em disputa o que? A docência, o trabalho, a criatividade, porque aí o professor ele também não vai ter muito o que fazer, né, no seu trabalho, na sua criatividade, e o docente pode o quê? Avaliar e desenvolver o seu trabalho, né? Enfim, agora como ele vai poder aplicar, até que ponto, até que limitação, já fica, vamos dizer, meio que assim, uma linha muito tênue, porque às vezes ele nem vai poder fazer nada e nem aplicar nada. E aí é necessário um movimento de reação ao caráter controlador e padronizador imposto, né, pelos currículos, enfim, de um modo em geral. E aí é um território em disputa e cabe também ao professor, né, enfim, professores, diretores, gestores, orientadores, educadores, entrarem nesse processo e buscar também melhoria nas suas condições de trabalho e autonomia no seu trabalho. Então, em linhas gerais, esse é vamos dizer assim, um apanhado dos principais pontos da obra Currículo, Território em Disputa, do Miguel Arroyo. Cabe uma leitura aprofundada, cabe novos olhares, né? O texto é bastante amplo. Quem quiser depois pegar e aprofundar, vai ser uma leitura bastante produtiva e interessante. Porém, aqui foi levantado apenas os principais temas que eventualmente podem ser cobrados pelo centro de seleção. Por hoje é só, pessoal.